Olá, estamos de volta com o Senado Agora. A comissão especial encarregada de atualizar o Código Brasileiro de Aeronáutica começou a analisar na manhã de hoje os relatórios dos grupos setoriais. A lei em vigor é de 1986, anterior, portanto, à Constituição brasileira. Projetados em princípio para fins militares, os drones estão por toda parte. Fazem até entrega de produtos comprados na internet. Mas eles também já sobrevoaram prédios do governo francês e invadiram a Casa Branca. Diante dessa realidade, como fica o novo Código Brasileiro de Aeronáutica? Os drones, também chamados de VANTs, ou veículos aéreos não tripulados, devem ser incluídos no novo código, unificando regras e portarias dos diversos órgãos civis e militares. Mas o Departamento de Controle do Espaço Aéreo alerta que o Código Penal em vigor pode ser aplicado contra possíveis infratores. Voar só com registro e autorização prévia. Quem quer fazer voo de drone sem colocar em risco a navegação aérea, ele precisa ter um certificado de aeronavegabilidade do drone dele, precisa ter a certificação do piloto e precisa pedir autorização para usar o espaço aéreo, até para que a gente possa fazer com que os pilotos das outras aeronaves evitem aquela área, ou então que a gente selecione uma área em que não vá colocar em risco o transporte de passageiro e todo o transporte aéreo nacional. Daqui a pouco, às 14h, a Comissão de Direitos Humanos realiza audiência pública para debater a proteção da saúde da população pela vigilância sanitária. Também às 14h é a vez de o Conselho de Comunicação Social se reunir. Os integrantes devem discutir a alteração do regimento interno do Conselho e a formação das comissões temáticas do colegiado. Temas da área econômica e da reforma política devem dominar os debates no segundo semestre legislativo que está começando hoje. Os parlamentares devem continuar, em plenário, a análise de matérias sobre a reforma política, incluindo as que vão chegar da Câmara dos Deputados. Ao desafio do financiamento de campanha, a Câmara está concluindo a votação, não votou ainda a emenda constitucional, nós vamos recepcionar e efetivamente tomar uma decisão com transparência sobre essa questão que é cobrado pela sociedade. Também há projetos na pauta para disciplinar o acesso dos partidos políticos ao rádio e à televisão, prever novas eleições em caso de cassação de candidato eleito em pleito majoritário e limitar a contratação de cabos eleitorais. É preciso encarar e fazer a reforma que o povo da rua está querendo, que as pessoas na rua realmente estão precisando. Uma reforma que oportunize a todos, né? Que aquele líder comunitário tenha uma oportunidade, que aquele líder sindical tenha uma oportunidade, que aquele empresário tenha uma oportunidade, que seja nivelado. Os temas que afetam a economia também estão entre os prioritários. O governo, depois de vetar um dispositivo que flexibilizava o fator previdenciário, enviou para o Congresso uma nova MP sobre o cálculo para a aposentadoria. A fórmula combina a idade do trabalhador com o tempo de contribuição. Diferente da proposta original, agora a soma desses fatores terá que aumentar ao longo dos anos. No caso das mulheres, começará com 85 até o final de 2016, mas chegará a 90 até 2022. Para os homens, a soma sai de 95 para 100 no mesmo período. Muitos parlamentares não concordam com a progressividade. Nós vamos também pautar aqui os vetos, para debater os vetos, para que os senadores e deputados tenham consciência de que nós temos que, de uma vez por todas, assegurar o fim do fator sem aquela escala progressiva, que depõe contra o interesse de quem vai se aposentar. O governo também pretende aprovar um projeto para repatriar dinheiro não declarado à Receita Federal, com a cobrança de multas. Com os recursos das penalidades, se compensariam estados pelas perdas com a unificação do ICMS. Não criando nenhum novo imposto, mas trazendo dinheiro novo para o nosso país e contribuindo para essa grande reforma tributária do ICMS, eu gostaria de registrar que a proposta que vai ser apresentada, quem trouxer o dinheiro para o país, e mesmo deixando os recursos no exterior, mas declarando esses recursos, aderindo a esse programa, ele vai pagar o imposto e mais 100% do imposto como multa.
E, segundo o ministro do Planejamento, outros tributos também podem mudar. O aperfeiçoamento do Super Simples, que já foi discutido, não foi adotado até esse momento porque nós não temos espaço fiscal para adotá-lo. Então, isso deve ser tema de discussão no segundo semestre para sua eventual adoção em 2016 ou 2017. O mesmo cabe para a reforma do PIS/COFINS. O presidente do Senado, durante pronunciamento para a TV no último dia de trabalho de julho, listou ainda outras pautas que devem ser discutidas no segundo semestre. Teremos um semestre difícil, concentrando agendas sensíveis, dificuldade na economia, análise de vetos, CPIs, lei de responsabilidade das estatais, autoridade fiscal e apreensões com os indicadores econômicos. Não diria que será um agosto ou um setembro negro, mas serão meses nebulosos, com certeza, com a concentração de uma agenda muito pesada. E o semestre começa com 23 vetos presidenciais a serem analisados pelo Congresso Nacional. O veto mais recente chegou ao Congresso na última semana de julho. A extensão do reajuste do salário mínimo aos aposentados foi vetada pela presidente com a justificativa de que vincular benefícios pagos pela Previdência Social aos reajustes da política de valorização do salário mínimo viola a Constituição. Outro veto polêmico é o fim do fator previdenciário, forma de calcular a aposentadoria que reduz o valor dos benefícios pagos. De acordo com a justificativa, a medida traz risco ao equilíbrio financeiro da Previdência Social. A presidente da República também aplicou 7 vetos ao texto do novo Código de Processo Civil. Dentre 1.072 artigos, 3 foram integralmente suprimidos. Entre eles, o dispositivo que permitia converter uma ação individual em coletiva, o ponto mais controverso durante a tramitação legislativa. O mecanismo seria adotado nas situações em que o interesse que motiva a ação individual afeta igualmente um grupo, por exemplo, ações contra planos de saúde ou denúncias de danos ambientais. Em março, em uma sessão que durou cerca de 12 horas, o Congresso confirmou vetos da presidente Dilma Rousseff a 4 propostas legislativas. Esse consultor acredita em resultado semelhante na próxima sessão do Congresso. A tendência hoje é que o Congresso mantenha os vetos presidenciais. Historicamente, o Congresso é um poder governista, nunca deu muitos problemas na questão dos vetos. A sessão do Congresso para apreciação dos vetos é prevista para a terceira terça-feira de cada mês. Os vetos passam a trancar a pauta 30 dias depois de chegarem ao Congresso. Hoje, já são 18 vetos nessa situação e essa semana mais 3 atingem o prazo. Nada impede que os vetos que estão no prazo sejam incluídos na pauta, mas a prática tem sido essa. Depois dos 30 dias, o veto é automaticamente incluído na pauta do Congresso. Logo que a data da sessão para apreciação de vetos for confirmada, a pauta estará disponível na página do Congresso Nacional, na seção Cédula Eletrônica. Ficamos por aqui. Você assiste em instantes à sessão plenária não deliberativa desta segunda-feira. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.